começando agora no Web Rádio app. O programa 10 minutos com ele, Marcelo Amin. Brasil! Horas e 37 minutos em Manaus, 19 horas e 37 minutos em Brasília. Programa começando mais cedo hoje porque às 19h45 de Manaus e 20h45 de Brasília tem pronunciamento do presidente Lula. É importante, é para todo mundo ouvir, então vamos começar mais cedo para acabar mais cedo porque eu também quero ouvir a fala do presidente Lula. Deixa eu começar já mandando um oi para quem tá acompanhando aqui ao vivo, o João Rodrigues, o Ayrton, o João Paulo, a Micheque, Mijoias, Ademar Dutra, gostei, Roberto Oliveira, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 17 de julho, 198º dia do ano, faltam 167 dias para acabar. Hoje é dia do Curupira, figura folclórica linda do folclore brasileiro, né? Parabéns ao criador do Curupira, todo mundo que brinca, que se diverte, que faz manter viva a nossa cultura. Hoje também é aniversário de nascimento do Kino, um cartunista argentino, pai da Mafalda. Quem não conhece a Mafalda, procura aí no Google, um personagem fantástico, simpaticíssimo, muito fofo. Hoje também é aniversário do Carlos Alberto Torres, aniversário do cantor Rony Von, aniversário também da ex-primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. E nós temos um fato relevante que aconteceu hoje, que esse é emocionante. Eu vi ao vivo e me emociona. Tem até BG exclusivo para ele. Vamos lá ouvir o BG. Hey! Brasil! Em 1994, num dia 17 de julho, o Brasil era tetracampeão mundial de futebol, ganhando nos pênaltis contra a Itália, com defesa do Tafarel, com gol de catinguria do Romário, que é aquele que tirou do goleiro, bateu, lambeu a trave e entrou. E foi muito legal. Eu acho que esse jogo, cara, é tipo o 11 de setembro, óbvio, não na mesma motivação. Mas assim, no 11 de setembro, quase todo mundo lembra aonde estava e o que estava fazendo no 11 de setembro de 2001. E todo mundo que eu conheço que viu o tetracampeonato também lembra onde assistiu o jogo, como foi. Então foi muito legal e hoje é dia de comemorar também, né? 31 anos do tetra mundial. Tá bom, falamos de coisa boa, de coisa legal, feliz, né? Vamos voltar para o que interessa agora aqui, né? Falar de notícias. O programa vai ser meio curtinho hoje, porque eu não quero estar no ar quando o presidente Lula entrar, tá? Quero ouvir, o pronunciamento dele também vai ser transmitido pela Web Rádio app, então temos que entregar para a direção nacional aqui, né? Vamos seguindo então o programa aqui, vamos com o giro de notícias, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é a manchete, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio app. E eu conto agora. Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio app. Senado cria comissão para estreitar laços com o Congresso dos Estados Unidos. Grupo de senadores viajará a Washington para dialogar com parlamentares americanos, visando fortalecer relações bilaterais e defender interesses brasileiros em comércio, investimentos em agricultura em resposta a tarifas impostas pelos Estados Unidos. Tá certo, o Senado é mais uma ação de fortalecimento, user 72229, das medidas que o presidente Lula está tomando para defender o Brasil. Então, é importante envolver os três poderes e sim, é válida essa viagem dos senadores. Manchete da Carta Capital aqui. Câmara reage a Lula e aprova bomba fiscal de 30 bilhões para o agro.
Deputados autorizam o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para refinanciar dívidas do agronegócio em retaliação a veto presidencial e decisão judicial sobre IOF. Projeto segue para o Senado. Meu amigo, se o Congresso fez algo que é da competência deles, beleza, eu posso gostar, eu posso não gostar, mas é o Congresso que foi eleito pela maioria do povo brasileiro. Eu não vou discutir aqui as circunstâncias de educação, de abuso de poder econômico, é o que tem. E na democracia, se eles têm se foi algo dentro das prerrogativas dele, vida que segue. Vai ter que haver a contrapartida, a discussão, o que seja. Agora, esse negócio de reage a Lula, não, depois no próximo ponto, quando eu entrar na pauta efetivamente, eu falo desse aspecto. Vamos lá para a manchete do Brasil de fato. Não é um gringo que vai dar ordem a este presidente da República, diz Lula no Congresso da Uni. Certíssimo. Em discurso na UFG, Lula critica a interferência dos Estados Unidos, destaca déficit comercial com o país e convoca jovens a politizar a sociedade para combater mentiras e fortalecer a soberania nacional. Galera, esse Congresso da Uni está sendo um congresso extremamente triste, porque na ida agora 3 estudantes que iam para o Congresso saindo do Pará tiveram um acidente de ônibus em Goiás e morreram, então está sendo um congresso triste, mas é um momento também de reflexão, de luta, onde sim, o chamado do presidente Lula faz todo sentido para que a juventude brasileira ocupe as ruas, ocupe os debates, faça trabalho de convencimento, mostrando que rumo uma parcela da sociedade que é para o Brasil, Lenita, e que rumo o Brasil pode seguir para se manter altivo, soberano, com sua cabeça erguida perante o mundo. Manchete do Brasil 247 aqui. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro, diz Lula. Vai mesmo, Lulão. O presidente defende resgate do orgulho nacional, critica a manipulação de símbolos patrióticos e reforça compromisso com o povo em evento destacando a importância da luta pela identidade. Tá certíssimo, presidente. Eu já comentava isso há muito tempo, que nós permitimos que esses bandidos fascistas sequestrassem a nossa bandeira. Eles sequestraram a nossa bandeira, eles sequestraram as cores do Brasil, eles sequestraram a camisa da seleção. Eu sou um que eu não consigo mais usar aquela camiseta amarela, eu tenho nojo, me dá ânsia de vômito. Quando eu vejo alguém usando aquela porra, eu já penso que é fascista. Mas enfim, os nossos símbolos precisam ser resgatados e o presidente Lula está dando grandes passos nisso, Neide Bates. Vai dar certo. Para finalizar a manchete do ICL Notícias aqui, Lula lidera cenários de primeiro turno da eleição. Pesquisa aponta o presidente à frente em intenções de voto para 2026, com vantagem em diferentes cenários, enquanto adversários enfrentam dificuldades para consolidar apoio popular. Gente, relembrando, o programa está começando mais cedo hoje, porque 19h45 hora de Manaus, 20h45 hora de Brasília, tem o pronunciamento do presidente Lula falando sobre soberania, então é importante todo mundo ouvir, todo mundo assistir e todo mundo compartilhar também, tá? Deixa eu mandar um oi aqui pra galerinha que já tá fazendo o programa comigo. Sete Maria de Lourdes Passos, Oswaldo Mota, Edese Soares de Almeida, Júlio, Raimundo Nonato, Maria de Lourdes, Irambispo, Guariba Parque e mais um monte de gente. Vamos lá, pessoal, entrando na pauta aqui. Lula diz não a mais gastos com deputados. Golaço. Sim, o presidente Lula marcou um golaço quando ontem à noite, no último dia, no apagar das luzes, aos 44 do segundo tempo, Maria de Lourdes, ele vetou a proposta de aumento do número de deputados. Para quem não estava acompanhando, para quem não estava por dentro, hoje o Congresso Brasileiro, a Câmara dos Deputados, tem 513 deputados. A Constituição Federal diz, desde 1988, que o Parlamento, que a Câmara dos Deputados, sempre terá 513 deputados. E que se houver alterações na população brasileira, não vai se aumentar os números de deputados, José Firmino. Vai se redistribuir as vagas. Então, com essa redistribuição que seria feita, alguns estados perderiam parlamentares, outros ganhariam, mas respeitar-se-ia a Constituição e continuariam 513. Os deputados querem aumentar o número de deputados para 531. Aprovaram isso com esmagadora maioria, foi para o Senado aprovou com um voto apenas,
de vantagem, que foi o voto do presidente, do Davi Alcolumbre. Se ele não votasse, a proposta não passava, mas aprovaram. E aí foi a sanção do presidente Lula. Ele tinha 15 dias para sancionar ou para vetar. Havia uma discussão se ele devia não se manifestar, porque se ele não fizesse nada, se ele não sancionasse nem vetasse, o projeto de lei voltava para o Congresso para que o presidente do Senado o promulgasse, e aí passava a valer. E aí tinha essa discussão, se o presidente Lula tinha que sancionar, se ele tinha que vetar. Eu partilho da opinião de que ele tinha que vetar. Dionísio Souza, ele tinha que firmar posição. Ele tinha que dizer, eu sou contra. Ah, mas não adianta porque depois o Congresso vai derrubar o veto. Dane-se, não se trata disso. Se trata de a gente ter um presidente que está atendendo aos anseios do povo, que quer o fim das mamatas, que acha que esse Congresso está legislando contra o povo brasileiro, Núncia Fernandes. Então é preciso afirmação. E no momento em que o presidente Lula simplesmente não se manifesta, é como se ele estivesse lavando as mãos. Eu nunca acreditei que ele fosse deixar passar o prazo. Eu achava que ou ele ia sancionar por algum acordo com o Congresso, ou ele iria vetar para mostrar a posição dele, que ele sempre deixou clara, que era contra o aumento do número de deputados. Óbvio, eu tenho certeza, Alzira Santos, que não é uma decisão fácil. Ângelo Ambrósio, pra gente aqui de fora, falar, tinha que fazer, beleza, é tranquilo, é simples. Agora, tu estando lá com o peso da caneta, com o fardo das responsabilidades, sabendo que as tuas decisões podem afetar diretamente o feijão na mesa, a farinha no prato de todos os cidadãos brasileiros e principalmente daqueles que mais têm dificuldade para sobreviver, a coisa é outra. Então eu entendo que o presidente Lula tenha aguardado um tempo, que ele tenha usado todo o tempo que ele tinha para tomar uma decisão e ao fim e ao cabo fico feliz. Entendo que ele tomou a decisão correta, ele tinha que ter vetado, tinha que firmar posição e ele mandou o recado. Ele disse, não, eu sou contra aumentar o número de deputados, eu sou contra que a gente aumente essa despesa de 600 milhões a mais com os mandatos legislativos, quando esse dinheiro podia ser usado para construir hospital, para construir UTI, para construir restaurantes populares, para construir sala de aula. Acertou muito o presidente Lula. E eu achei engraçado que, depois disso, quando ele vetou, começou a circular na mídia aí que membros da oposição disseram que o presidente Lula ia ter problemas, que ele ia ter vida difícil no Congresso por causa desse veto. Gente, e o Lula teve vida fácil no Congresso em algum momento nesse mandato? Nunca. Os caras chegaram ao absurdo de cometer um pecado político imperdoável, que é descumprir um acordo. Todo mundo lembra, mês passado teve aquela reunião do Fernando Haddad com o Alcolumbre, com os líderes, com o Hugo Mota, até meia-noite num domingo na casa do Hugo Mota, terminou a reunião, reúne a imprensa, vamos fazer uma coletiva, houve um acordo, e 3 dias depois esse acordo foi jogado na lata do lixo. Então não houve nunca vida fácil para o presidente Lula nesse Congresso. Então, já que não vai ter vida fácil mesmo, e nem o presidente Lula persegue isso, é firmar posição, é fazer o povo olhar quem é quem está de que lado, quem está fazendo o quê. Parabéns ao presidente Lula, acertou muito na decisão. E eu listei aqui 5 pontos que foram fundamentais para essa decisão do presidente Lula. Primeiro, algo que já foi mencionado, o custo elevado para os cofres públicos. Não é simplesmente, tem um deputado a mais. Esse deputado, ele tem um gabinete. Esse deputado, ele tem auxílios. Esse deputado, ele tem um salário, que é muito alto, por sinal. Esse deputado, ele tem as verbas que agora são obrigatórias de indicação dos parlamentares, que foram sequestradas do Executivo. Ou seja, é um custo gigantesco. Além do que, esse aumento de parlamentares, ele não representaria, em hipótese nenhuma, uma representatividade real no Congresso, porque ele simplesmente iria estar distorcendo o que quis o legislador constituinte. Então, esse era um problema. A gente tem ainda uma questão de ineficiência legislativa. No sistema político que a gente vive, disse o presidencialismo de coalizão,
Disse que os partidos formam suas bancadas, só que na prática o que a gente tem ali são 513 bancadas. Cada parlamentar é uma bancada, é uma representação, é uma negociação diferente. Então, aumentar isso não traria bem nenhum para o Brasil. No último ponto aqui, desconfiança popular. O povo é contra. O povo já deixou claro que não apoia esse aumento de parlamentares. Então ficou claro agora, se esse projeto, se o veto do presidente Lula for derrubado, que a história dê nome aos bois. Deputado fulano, 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 senador fulano, fulano e fulano, derrubaram o veto do presidente Lula e aumentaram o número de deputados. O presidente Lula foi contra, registrou isso na história, apresentou seus motivos, fez o que tinha que fazer. Então, meus amigos, eu acho que sim, o presidente Lula acertou muito e a história está registrando quem é quem. Esse negócio de não ter vida fácil nunca teve e nem é isso que o presidente estava procurando. Se ele quisesse vida fácil, nem candidato a presidente ele teria sido. Ele teria ido curtir sua vida, sua aposentadoria, mas está lá. E é isso. Parabéns ao presidente Lula. Tinha que ter vetado mesmo. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando o programa ao vivo aqui. A Iris, o Luiz Roque Lima, Josefa Barbosa, Raimundo Nonato, Rosineide Vieira, João Alves, Mauro César, Elinaide Santos, Patrícia Plens, Amor a Deus, Nelson Oliveira e mais um monte de gente que não dá pra falar de todo mundo aqui. Vamos agora pro nosso segundo giro de notícias, dessa vez pro internacional, né? Saber o que o mundo tá falando, quais são as manchetes mundo afora. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que transmite notícias para o mundo. Presidente brasileiro Lula da Silva critica protecionismo comercial dos Estados Unidos. Em entrevista à CNN, Lula condena tarifas estadunidenses e pede diálogo com Trump para resolver disputas comerciais, destacando prejuízos ao Brasil e a necessidade de relações bilaterais baseadas no respeito mútuo. Portal La Nación, portal argentino dos nossos irmãos aqui. O Supremo Tribunal Argentino confirmou que o Tribunal Superior da cidade houve recursos em todos os casos perante o Tribunal Nacional. Decisão judicial confirmou que o Tribunal de Buenos Aires julgará apelações de casos civis, penais, comerciais e trabalhistas da Justiça Nacional, reforçando a jurisprudência após a reforma constitucional de 94. Manchete do Diário de Notícias, portal de Lisboa, Portugal, lá da Europa. Donald Trump diagnosticado com insuficiência venosa. Casa Branca informa que o presidente dos Estados Unidos, de 79 anos, foi avaliado por inchaço nas pernas, constatando condição crônica comum em idosos sem sinais de trombose ou problemas arteriais. E para finalizar aqui, manchete do portal Grama Cubana. Aumento das pensões aprovado a partir de setembro. Conselho de Ministros de Cuba autoriza reajuste nas aposentadorias para melhorar condições de vida com impacto fiscal de 17 bilhões de pesos, visando beneficiar a população idosa a partir do próximo mês. Deixa eu mandar mais um oi pra galera que tá acompanhando a gente ao vivo aqui. Carlos Manzo, Eusébio Martins, Eduardo Pontes, Anito Miller, Reni Souza, Raimundo, Elinaide Santos, João Pedro Alberto, Valderi Quirino, Manuel. Sejam todos muito bem-vindos sempre aqui. Vamos pro momento dedo na goela agora aqui, né? Aquele momento em que a gente tem que falar de alguém que dá ânsia de vômito. A gente fala assim, dá... meu Deus, coisa horrível. Mas tem que falar, vamos lá, né? Chama a vinheta. Pera, cuidado aí. Olha a frente aí, por favor. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Damares Alves. Damares é pastora, advogada e senadora pelo Republicanos do Distrito Federal. Foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo do Bolsonaro, liderando pautas conservadoras e hipócritas, como defesa mentirosa da família e combate aos jogos de azar, mas está caladinha agora na luta contra as bets. Damares Alves é uma figura marcada por escândalos e hipocrisia. Condenada por mentir sobre Vera Magalhães
espalhando fake news sobre pedofilia, sua gestão no Marajó foi um fiasco, ignorando violência sexual, enquanto beneficiava grileiros e igrejas ligadas a parentes. Sua cruzada contra o passaporte vacinal e pautas retrógradas expõe um oportunismo descarado, minando direitos e promovendo uma agenda divisiva e ineficaz. Damares Alves é uma pessoa nefasta. E depois que a gente fala de uma pessoa nefasta, né, a gente tem que se purificar, tem que tirar essa energia ruim que fica e falar de coisa boa. Então vamos falar de coisa boa. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Justiça tributária avança. STF valida ajuste de IOF e fortalece políticas sociais. O ministro Alexandre de Moraes restabeleceu o decreto do presidente Lula que ajusta as alíquotas do IOF, garantindo mais equidade tributária. A decisão reforça a competência do Executivo e descarta alegações de desvio de finalidade, celebrando uma vitória para a Justiça Fiscal. A mudança, que aumenta levemente o impacto sobre compras internacionais e remessas, visa equilibrar a carga tributária, beneficiando a esmagadora maioria dos brasileiros. A medida, apoiada por campanhas como taxação BBB, bets bingos e banqueiros, bets bilionários e banqueiros, demonstra o compromisso do governo em taxar grandes fortunas e setores privilegiados. Lindbergh Farias e outros líderes celebram a decisão, destacando que o Congresso não pode bloquear políticas públicas legítimas. Com a derrubada do imposto sobre o risco sacado, o varejo também ganha alívio, mostrando que é possível conciliar justiça fiscal e crescimento econômico. Uma vitória para o povo brasileiro. Programa chegando ao final aqui, galera. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Frank, onda de desempregos em setembro, culpa do Bolsonaro. Concordo, Frank, por conta dessa chantagem que o bolsonarismo está fazendo com o Brasil, mas que não vai funcionar, porque o Brasil vai resistir, o Brasil vai manter sua soberania e vamos passar esse momento horrível de cabeça erguida. Vamos lá, 18 horas e 59 minutos em Manaus, 19 horas e 59 minutos em Brasília. Muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com e no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura o Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário se você gostou do tema. Copia o link, manda para alguém que você acha que também tinha que ouvir. E você que está acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo. É super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 18 horas, amanhã 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília, estamos de volta. Fui!